Sejam muito bem-vindos para a nossa primeira aula sobre círculo monocromático. Eu vou utilizar o papel da Fabriano, que é 30% algodão, e as tintas da Rembrandt, acho que é assim que se pronuncia. Eu vou usar o magenta, o azul e o amarelo, que são as cores primárias, e daí a gente vai desenvolvendo as secundárias e as terciárias. Para ajudar na compra, algumas tintas elas já vêm escrito que elas são primárias, mas se não vier escrito, é só você ver as que mais se parecem com amarelo, com magenta ou com azul. Nós vamos fazer um círculo monocromático parecido com esse daqui. Primeiramente, nós vamos começar com as cores primárias, que é amarelo, o magenta, que nesse daqui eu usei as tintas da Pentel, então foi um rosinha, porque eu não tinha magenta, e o azul, tá? E daí a gente vai descobrir sobre as cores complementares e as análogas. A gente precisa saber que a matriz da cor é o que diferencia uma cor da outra. Por exemplo, essa parte aqui tem praticamente um pouco de azul envolvido, que são umas cores frias. E essas aqui são umas cores quentes, que nós temos uma mistura de amarelo com rosa, enfim. Isso vai ser explicado ao longo do vídeo. Nós temos também a saturação, que é a pureza da cor, pela quantidade de cinza que tem em cada uma delas. E o valor tonal, que é o tom dessa cor, só que ele vai diminuindo. Por exemplo, começa mais forte e vai ficando mais claro. Fica com menos pigmento. Para vocês conseguirem visualizar melhor, eu vou usar esse godê, porque o meu godê tá sujinho, dá pra ver que ele tá bem sujo. Mas eu não vou limpar, porque eu estarei perdendo pigmento. Meu mapinha está separado em análogas, complementares e opostas, que a gente vai saber isso daqui a pouco, que está na parte de combinações de cores, e aqui vai ser o círculo cromático. Cada um está escrito primária tem o P, que eu já coloquei aqui quais que eu tenho que colocar. As secundárias são as que estão com o S e as terciárias são as que estão marcadas com o T. A água sempre limpa, porque nesse momento a gente vai precisar bastante das nossas cores bem naturais, vamos dizer assim, bem reais. A gente vai começar aplicando a tinta bem concentrada, para depois deixando ela menos pigmentada, que no caso é chamado de valor tonal, isso. Então eu vou começar pelo magenta. Eu tô subindo de novo só para completar todo o quadrado, não é preciso, nem necessário fazer isso. Vou completar cada uma dessas e já volto. Acho que deu para notar a minha dificuldade em pintar de cabeça para baixo. Enfim, agora nós vamos desenvolver as secundárias, que são essas três aqui, que é basicamente a união de 50% do amarelo e 50% do magenta aqui. Então a gente pode até escrever aqui para ficar mais fácil. 50% de cada, 50% de cada e 50% de cada. Então fica 50% do amarelo junto com 50% do azul, 50% do magenta e 50% do amarelo e 50% do magenta com azul aqui. Vamos lá. Fizemos as cores secundárias, agora nós vamos fazer as terciárias. O que acontece? Minha tinta está ficando com algumas manchas, porque onde eu estou é muito seco, então quando eu coloco, acaba já secando, como dá pra ver nas filmagens. E
E além disso, esse pincel que eu tô usando da Ceramic, ele é bem pequenininho, como vocês podem ver. Ele é diferente de um pincel como esse daqui, que ele guarda bastante água, né? Na hora que você está pintando, ele contém mais a água do que o normal. Mais do que esse daqui. Então, é mais fácil de fazer o valor tonal. Mas, caso vocês não consigam, é só fazer desse jeito que eu tô fazendo na filmagem, que eu venho com um pouco de água e venho esfumando essa parte. Vai ficar um pouco borrado, mas não vem ao caso, não vai atrapalhar o nosso trabalho. Pra gente fazer as cores terciárias, é assim. Essa daqui, por exemplo, tá perto do amarelo. Então vai ser 75% amarelo e 25% do azul. Tá? Aqui, por exemplo, vai ser 75% do azul e 25% do amarelo. Sempre do que tá mais perto é mais do que o que tá mais longe. Vou fazer esse daqui pra vocês darem uma olhada e daí a gente depois faz esses daqui. Então, esse daqui é o nosso círculo cromático. Nós ficamos com as cores primárias, que é o amarelo, o azul e o magenta. E dessas três cores, nós tiramos as outras, suas adjacentes. A terciária é 75% da cor mais próxima e 25% da cor primária mais longe, mais afastada. E assim nós fizemos em todas elas. Dá pra ver uma diferença, né, de cada uma. Por exemplo, essa daqui ficou muito próxima porque provavelmente não coloquei somente 50% de cada uma. Devo ter colocado um pouquinho mais de magenta. Como as minhas aquarelas são em pastilha, é um pouco mais difícil de separar, né, literalmente a quantidade de cada uma, mas é basicamente isso que nós precisamos saber. Agora nós vamos para a combinação das cores, que é muito importante também. Começando pelo que eu acho mais importante saber, é que na aquarela nós não temos um tom de preto. Então todo tom de preto que é vendido não é preto. Não tem como chegar num tom preto. Vai ser sempre um tom cinza. Talvez quando você for colocando mais camadas, por exemplo, no focinho de um cachorro, pode parecer preto. Ou quando você for fazer um detalhe com cílios e etc. Até que você consegue chegar num tom. Mas são coisas muito pequenas. Se você for pintar em grande escala, vamos dizer assim, vai aparecer o cinza, o fundo cinza. É normal. Aqui, o tom de preto que nós podemos chegar é juntando as três cores primárias. Então, se eu pegar, por exemplo, o magenta, o azul e o amarelo, aqui misturando tá chegando um pouco, gente. Nós vamos ter essa corzinha aqui, olha, parece tá vendo? Um cinza, diferente. Aí eu vou colocar, vou colocar aqui embaixo a corzinha que nós chegamos. Essa cor aqui, ela pode ser mais pro magenta, mais quente, ou mais fria, mais pro azul. É normal. Essa nossa aqui, eu acho que ela está mais quente. Ela tá mais com magenta. Se eu colocar um pouco mais de azul, vamos ver. Eu coloquei muito. Vamos dar uma analisada. Está sujo. Olha como ele está com amarelo. Não sei se deu pra ver. Ele está com amarelo. Tanto que tá dando pra ver um
assim você vai testando e vai chegando num tom específico. Essa cor aqui, ela é muito parecida com o Penn's Grey, que nós utilizamos muito na aquarela, que é esse tom aqui. As minhas tintas, elas são em pastilha e eu coloco. Algumas são em pastilha já. As minhas tintas são em bisnaga. Essa daqui é em bisnaga, coloquei também, coloquei. Essa daqui eu já comprei em pastilha. Todas essas daqui. As outras eu que coloquei. Então, enfim, voltando pra falar do Penn's Grey. Olha, esse daqui é o que nós fizemos agora e esse daqui é o Penn's Grey. Olha como ele é. Ele é basicamente uma união dessas cores primárias. Eu não cheguei no ponto, também não vou chegar porque não é o foco da nossa aula chegar no Penn's Grey, né? Mas enfim, é basicamente o nosso preto, é o tom mais próximo do preto que nós temos. Normalmente é o Penn's Grey. Quando eu quero fazer uma coisa mais escura, eu pego bastante ele e venho fazendo, por exemplo, cílios. Esse pincel aqui é bem ruim pra isso, mas a gente ele é bom, mas, por exemplo, eu já usei bastante ele. Então, a ponta dele tá meio torta, né? Mas enfim, dá pra fazer umas coisas mais escuras com ele. Continuando, agora nós vamos falar um pouco sobre as combinações das cores. Nós temos as cores análogas, as complementares e as opostas, que são basicamente as complementares. É mais fácil de gravar com opostas do que complementares, mas eu vou explicar sobre vocês vão conseguir entender direitinho. Nós temos também as tríades. Vou colocar assim. Vamos começar pelas análogas. As cores análogas, elas são cores com as mesmas tonalidades. São basicamente as que combinam no olhar das pessoas que estão analisando a obra. Elas são muito boas para criar combinações. Nossas análogas são essas daqui, ó. Por exemplo, todas essas verdes aqui, elas são análogas. Então, se a gente pega aqui, olha, essas daqui todas são que é análogas. Deu para entender? Por exemplo, essas daqui também são análogas. E essas daqui também são análogas. Então, esses três conjuntos são análogos. E quando a gente coloca elas três juntas numa obra, ela fica muito melhor para o olhar, vamos dizer assim, porque elas combinam entre si. Nós temos também as tríades. As tríades são cores que, de acordo com o triângulo do círculo monocromático, elas combinam entre si. Então, por exemplo, se a gente pegar as três primárias, vamos dizer assim, o amarelo, o magenta e o azul, elas vão combinar entre si, porque elas formam um triângulo do círculo monocromático. Aí, por exemplo, para não sujar muito o nosso círculo, nós temos aqui, olha, as secundárias, elas combinam entre si também. Assim como as terciárias também podem combinar. Por exemplo, se eu pegar um laranja com esse magenta, esse vinho, vamos dizer assim, né? E o verde. Esse verde aqui, ele tá bem feio, mas enfim, se fosse um verde mais puxado pro azul, que ele tá meio verde chamativo, mas ficaria muito bonito o conjunto das três. Então, é basicamente pensando assim a questão das tríades. Então, nós podemos fazer várias combinações considerando as três cores. Por exemplo, aqui. Tá? Vou
colocar aqui uns exemplos das análogas e das complementares para vocês conseguirem ver, mas eu vou explicar primeiro as complementares. Essa daqui é, por exemplo, se eu pegar uma cor, por exemplo, esse azul aqui, com esse salmão, vamos dizer assim, eles vão combinar entre si. Por quê? Eles são opostos no círculo monocromático, mas eles combinam. São cores que combinam. Então, por exemplo, todos esses daqui, eles vão combinar. Esse roxo aqui com o amarelo, eles vão combinar. Esse tom aqui com o roxo mais escuro puxado para azul vai combinar. Todas essas opostas estariam combinando. Tá bom? Dá para se fazer composições com essas cores. É isso que eu estou tentando explicar. Então, é basicamente isso sobre o círculo monocromático. As tríades eu não vou colocar aqui porque eu peguei de exemplo as primárias, mas tem como ser qualquer uma dessas. Também dá para fazer intersticiais, por exemplo. Essa. Enfim, obrigada por assistir essa aula e até a próxima!